Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje eu vou falar de um livro um pouco diferente, um livro que eu não conhecia e que me foi recomendado pelo ChatGPT. Se vocês viram o nosso vídeo em que a gente pede para o ChatGPT definir o nosso ano, vocês ouviram que quando a gente chegou no Literatura Proletária, no tema Literatura Proletária, que é o nosso tema de maio, o ChatGPT recomendou um livro chamado Os Ratos, de Dionelly Machado, que ele descreveu como um romance que retrata a vida dos trabalhadores da periferia de Porto Alegre, no sul do Brasil, durante a Grande Depressão dos anos 30. E eu fiquei muito curiosa porque eu não lembro, talvez eu tenha lido, mas esqueci, mas eu não lembro de ter lido um livro que falasse de como a Grande Depressão afetou o Brasil, e especificamente o sul do Brasil. Então, eu fui ler o livro, meu marcador caindo, eu fui ler o livro Os Ratos, de Dionelly Machado. Vamos falar do livro primeiro e aí eu volto para falar um pouquinho sobre o ChatGPT. Então é o seguinte, aqui a gente vai acompanhar o Nazia Zena, né? Ele tá em dívida. Ele precisa juntar dinheiro até o dia seguinte para pagar o leiteiro. O leiteiro emprestou, vendeu fiado para ele quando o filho dele estava doente. Ele precisava de muito leite. Então ele tá devendo em torno de 53 mil réis pro leiteiro. Isso dá em torno de 6.500 reais. É muito leite, é muito leite. E ele tem um dia para pagar. O Nazia Zena é um funcionário público. Ele trabalha na divisão de levantamento de faturas e ele decide que vai pedir dinheiro emprestado para o diretor da repartição, que aparentemente no passado já emprestou dinheiro para ele antes. Então ele acha que mais dessa vez só, é o último, não vai ter problema. Só que quando ele chega na repartição, o diretor não tá lá. E não tem previsão de quando o diretor vai chegar. Então ele precisa arranjar outra, como ele tem um dia para resolver, ele precisa procurar outra opção. Então ele pensa no amigo dele, que eles chamam de Duque, que talvez possa emprestar o dinheiro, mas ele também não encontra o Duque em nenhum dos cafezinhos que ele vai para procurar, que eles costumam frequentar. Mais tarde no dia, ele encontra um conhecido e ele pede dinheiro para almoçar, porque ele não tem nada para comer e não tem dinheiro para pagar o almoço. E aí quando ele consegue o pouco dinheiro para comer, ele tem a brilhante ideia de apostar na roleta para fazer o dinheiro render. E aí ele poder pagar a dívida e almoçar. Só que, sem surpresa, ele perde tudo. Ele fica sem o almoço e sem o dinheiro. Até aqui, ele trabalhou meio período só, porque na hora do almoço ele saiu da repartição e não voltou mais. Então, não sabemos que tipo de profissional ele é. Mas no final do dia, ele encontra o Duque, que ele estava procurando, e explica a situação e pede o dinheiro. O Duque só pensa em agiotas que possam emprestar o dinheiro, ele mesmo não tem. E aparentemente é isso que o Duque faz, ele encontra agiotas que possam ajudar pessoas em situação de necessidade de empréstimo. E aí ele tira uma comissão disso. Não fica muito claro o que o Duque faz, mas parece ser algo nessa linha. E aí eles acabam fazendo o enrolo todo, eles vão em 3 agiotas, eles não conseguem nada. Aí um amigo dele tem um anel penhorado que é muito caro, eles retiram esse anel, eles vão em outra agiota, e no fim um amigo do Duque ajuda com o dinheiro. Quando ele chega em casa, já na hora da janta, o Nazia Zena tá exausto, né? E o leitor também, porque a gente andou com ele por toda a cidade sob um sol forte, sem almoçar e sentindo toda a angústia dele por causa desse dinheiro. À medida que o dia passa, ele vai ficando mais angustiado, mais ansioso para resolver esse problema. Parece que eu vi em algum artigo que ele percorre em torno de 15 quilômetros pela cidade para tentar resolver esse problema. O livro se passa em um dia e foi publicado em 1935. E muitas cenas são contadas 2 vezes, isso é interessante. Então tem uma cena em que o Nazia Zena imagina o que vai acontecer, é o famoso expectativa e realidade. E aí a gente vê logo depois o que acontece de verdade. Então, quando ele decide pedir dinheiro pro diretor, ele imagina o diretor sendo super simpático, não, toma aqui o dinheiro, não precisa me devolver, aquela coisa, né? Mas depois a gente vê que o diretor não estava lá. Então fica aquela coisa se o Nazia Zena está delirando ou torcendo para uma solução positiva, ou as 2 coisas. Não sei. A cidade de Porto Alegre, ela é quase que uma personagem em si, né? Eu encontrei um artigo muito bom da arquiteta e urbanista Débora Granduchoffel e da doutora em História Andréa Soller Machado, que analisa o livro e a questão arquitetônica dele e da aproximação do arquiteto com o historiador. Então eu vou ler uns trechinhos para vocês.
Uma narrativa histórica mais interpretativa que descritiva aproxima-se suficientemente do passado não vivido à medida que o representa, enquanto o historiador, construtor de tal aproximação, delimita seu campo de ação selecionando, articulando e cruzando o leque de informações disponíveis para que as fontes ou sinais do passado, à luz dos óculos dos conceitos de um problema proposto, possam falar. Nesse sentido, o historiador realiza um trabalho análogo ao do arquiteto, de recomposição de partes dispersas com o passar do tempo. Ambos podem ser vistos como produtores de artifícios ou artífices de conhecimento, anjos da história. E isso o Machado faz muito bem. A gente sente que está caminhando pela cidade e vendo a cidade junto com o Nazianzeno. As descrições são muito específicas e claras, né? E no artigo elas dizem também que, ao estudar o percurso de Nazianzeno, perceberemos como era a cidade por volta do ano de 1935, quando o livro foi escrito e lançado, entendendo quais foram as alterações na vida dos moradores de Porto Alegre com a implementação da modernidade através das ricas descrições urbanas encontradas no livro. Se você for de Porto Alegre, talvez você reconheça algumas das descrições aqui. Eu não sei, eu não conheço Porto Alegre profundamente e só visitei uma vez a trabalho e foi num lugar muito específico. Sobre o título, a gente tem algumas interpretações. A interpretação mais óbvia é que, ao final do livro, o Nazianzeno sonha que ele consegue o dinheiro, né? Ele conseguiu o dinheiro e aí ele sonha que os ratos estão roendo o dinheiro que ele conseguiu pro leiteiro. Mas no artigo que eu citei, as pesquisadoras dizem que existe também a ideia de recompor os caminhos de Nazianzeno e toda a sua odisseia atrás do dinheiro para o leite, para comparar com a hipótese de que o nome do livro, Os Ratos, tenha partido também do percurso do protagonista, ou seja, as horas que o personagem vaga pela cidade buscando alcançar o objetivo, ele também seria como um rato, conformado com seu status social, simplesmente buscando o que precisava para manter a sua família por mais um dia. A figura do animal rato pode ser considerada uma representação das pragas da modernidade e as relações da cidade ganham muito mais proporção se levadas nesse sentido. Eu vou deixar o link do artigo para vocês e eu recomendo muito a leitura, porque é muito bom, principalmente se você está estudando ou quer analisar melhor essa obra, né? Curtinha, mas aparentemente dá para se falar muita coisa. Ratos também pode ser a forma como a classe pobre era vista e tratada pelo governo e pela elite. A repartição que eu comentei, né, do Nazianzeno, ela parece um pouco abandonada, assim, e ele não retorna uma tarde inteira para trabalhar e não parece que vai ter grandes consequências, sabe? Então, assim, o quão importante ele era e o trabalho que ele fazia era. No geral, é um bom livro, né? É um pouco datado, mas a experiência de leitura não é incrível. Mas, assim, é um livro rápido, é um livro bem escrito, é um livro gostoso de ler, eu li numa tarde. Então, assim, quem tem interesse no assunto, quem quer saber um pouquinho mais de como era a vida, né, na década de 30, para uma parte específica da população, é interessante. O que mais me fez coçar a cabeça, depois que eu terminei o livro, foi a menção do ChatGPT à Grande Depressão. Porque o Brasil foi afetado pela Depressão de 29, né? Porque os Estados Unidos, na época, eram o nosso maior comprador de café, né? E era o que o Brasil mais exportava. Só que no livro, todas as conversas de Nazianzeno são regadas a um cafezinho, mostrando talvez como o produto era, e ainda é, importante para a questão social. Mas eu não acho que é essa a ligação com a Grande Depressão. Porque fora isso, não existe um foco específico no livro que faz você pensar na depressão. Além da data em que foi escrito e publicado, né? Que foi na mesma década em que o mundo estava lidando com os problemas causados pela Grande Depressão. Então eu voltei ao ChatGPT e eu pedi para ele me fazer uma resenha dos ratos. E a resposta dele foi insana. Primeiro que ele reforçou essa história da Grande Depressão, mas aí ele diz coisas que não tem nada a ver com o livro. O protagonista pro ChatGPT chama Marcelo e ele acabou de perder o emprego. E não é nada disso que acontece. É estranho pensar de onde ele tira as informações, porque eu tava pensando que mesmo na Wikipédia, o enredo do livro tá certo. Então eu fiquei pensando assim, bom, ele deve procurar, né, imaginando, eu não conheço nada de inteligência artificial, mas eu pensei, bom, ele deve procurar nas referências mais óbvias. Eu pensei, a Wikipédia é uma. Só que na Wikipédia tá tudo certo. É o nome do protagonista, principalmente. Que de Nazianzeno para Marcelo tem um pulo, né? Enfim.
E o resto que ele diz também na resenha que eu pedi é uma análise meio rasa, né? Marcelo é um personagem que representa a luta de muitos trabalhadores da época e a sua história é contada de forma bastante emocionante. É isso. E eu não acho que é uma história emocionante, assim, do ponto de vista de despertar emoção. Eu acho que ela é mais descritiva. Então ela não vai despertar grandes emoções, mas ela vai te ajudar a entender que os trabalhadores tinham sérios problemas para conseguir viver de um dia para o outro. Eles se enfiavam em dívidas. Qualquer coisa que ultrapassasse o salário, eles enfiavam em dívidas. Não é nada diferente do que acontece hoje, né? Então, pessoalmente, eu gostei de ter lido o livro. Não é um livro que eu conhecia, ou também não é um livro que eu teria escolhido ler por conta própria, eu acho. Se eu lesse só a sinopse. Mas eu não dependeria do ChatGPT para fazer nenhuma análise mais profunda do que é bom. E recentemente, quando eu tô gravando esse vídeo, o ChatGPT foi proibido na Itália e um dos motivos é o fornecimento persuasivo de informações incorretas. Então, assim, de novo, eu não teria escolhido esse livro, então gostei de ter lido, né? Então, nesse sentido, a recomendação foi válida, mas ele me recomendou um livro diferente, né? Ele me recomendou um livro sobre o Marcelo e sobre a depressão em Porto Alegre, a Grande Depressão em Porto Alegre. Esse aqui não é exatamente isso, né? Mas leia se você tiver interesse em tudo isso que eu comentei sobre o livro em si. E se você for de Porto Alegre, talvez você reconheça a sua cidade aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado de um vídeo dedicado a um livro. A gente não fez isso ainda, mas eu gosto de pegar um livro e meio que destrinchar ele um pouquinho mais. Então me falem o que vocês acharam, se vocês já leram ou conheciam Os Ratos. Diz aqui na sinopse que é um pequeno clássico da literatura brasileira, mas eu realmente nunca tinha ouvido falar, então eu fiquei bem curiosa. Então me digam o que vocês acharam do vídeo e se já leram ou conheciam o livro. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!